Boa noite a todos. Que alegria tê-los aqui nesta noite, para darmos sequência ao Espiritismo na sua mais simples expressão. Hoje eu estava recordando que a gente é o nosso 8º encontro, né? Começamos em 2015. Então, estamos aqui para abordar o tema aspectos psicossociais da obsessão. E eu vou estar passando para a Laísa Boaventura, reitora da ULI, para estar falando um pouco mais sobre esse nosso encontro. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bem-vindos nesse encontro que é dos grupos de estudo da casa e mais a ULI, né? Universidade Livre do Espírito, todos os ciclos. Então, só lembrando que cada ciclo, cada grupo de estudo fez uma pergunta ou mais, né? Tiveram grupos que fizeram mais de uma pergunta. Para esse encontro, né? Como o Bo falou, o tema, aspectos psicossociais da obsessão, e a gente vai estar discutindo aqui a respeito desse tema e tirando nossas dúvidas, se debatendo, né? Enfim, vai ser, acho que é um encontro que é muito rico para todos nós. E nós estaremos como condutores desse trabalho, Robélia Dória e Luciano Menezes, que vocês, alguns já conhecem aqui. Robélia Dória é trabalhadora da nossa casa, coordena o grupo Carl Gustav Jung, também o Núcleo de Psicologia, é diretora do Núcleo de Psicologia da nossa casa, e Luciano Menezes, que é o trabalhador mor da nossa casa, que é o nosso presidente, né? Então, vamos aproveitar essa noite e bons estudos para nós. Gente, boa noite. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês e o trabalho vai ocorrer da seguinte maneira. Robélia vai apresentar durante 30 a 40 minutos o tema, vai trazer um caso de estudo aqui para a gente e em seguida a gente abre para perguntas. Lembrando que as perguntas serão feitas, mas já foram feitas, mas as respostas vão ser ponto de vista que eu tenho, ponto de vista que talvez ela tenha, que vai falar a mesma coisa, e qualquer pessoa daí pode trazer uma tréplica, né, outras ideias sobre a resposta que foi dada, sobre a pergunta, porque a ideia do Espiritismo na sua mais simples expressão é que a gente possa discutir Espiritismo. Então a gente não está aqui na frente porque sabemos mais do que as pessoas. A intenção é a gente fomentar ideias e conhecimentos e discutir coisas pertinentes ao propósito de vida que a gente tem aqui dentro, que é o Espiritismo e as questões sociais, no caso de hoje, inclusive com a obsessão. Aliás, a obsessão é um tema que muito nos interessa, porque muitas coisas que acontecem na obsessão têm a ver com crença. Necessariamente não é exatamente aquilo que está acontecendo. Então hoje vai ser um dia bacana para a gente falar sobre isso. Quem vai começar é a Robélia, falando sobre o tema, trazendo um caso aí para a gente estudar. Mais uma vez, boa noite, né? Eu também não podia deixar de dar boa noite. Engraçado que ele está falando que eu vou trazer um caso, porque a gente falou, aventou a possibilidade, mas eu fiz completamente diferente. Eu não estou trazendo o caso, eu vou trazer exatamente, vou fazer um passeiozinho sobre a história do processo de atendimento e de tratamento das pessoas que têm transtornos, de um modo geral, até chegar nos aspectos da obsessão e de como nós, aqui principalmente nesta casa, né, que é uma casa que se debruça e estuda um pouco de psicologia, já visto os grupos de estudo só de psicologia tem 2, e pautado na psicologia analítica, e aí a gente vai ver como é que a gente faz essa ponte e esse contraponto entre obsessão e transtornos mentais, entre a psicologia ou a psiquiatria e o tratamento espiritual, ok? Quem vai passar para mim? Aqui passa? Ah, desculpa. É o do meio. É aqui, né? Aqui, né? Bom, tá? Então, assim, como história, a gente lembra que na época, nos idos, lá antes de Cristo, as pessoas que tinham transtorno mental eram tidas como loucas, ou os médiuns eram tidos como bruxos, e como tal não tinha perdão. O que acontecia? Eles iam direto para a fogueira, né? A Inquisição colocava resistência à ideia de que feiticeiros e possuídos sofriam de doença natural. E por isso, eles não eram considerados como pessoas dignas de serem tratadas ou reconhecidas, e o preço que eles
pagavam era para a fogueira. Os padres dominicanos alemães escreveram a célebre obra Maleus Maleficarum, quer dizer, o martelo dos feiticeiros e das bruxas, né? Foi o período de caça às bruxas, e as alternativas terapêuticas possíveis eram o exorcismo para os enfeitiçados e a fogueira para as bruxas. Era simples assim. Tá? Então, isso aí é a imagem de uma fogueira na época da Inquisição. Para quem tivesse qualquer sintoma de mediunidade, era considerado bruxa e ia para a fogueira. Tá? Então, aí, com o passar do tempo, claro que a gente não suporta esse tipo de... né? Nem tudo se explica, nem se aceita assim. O rei Luís IV sancionou uma lei com a finalidade policiais objetivava a exclusão de leprosos, a caça às bruxas e aos feiticeiros e a prisão de pessoas libertinas, charlatões, errantes, indigentes, mendigos, ociosos, ladrões, lunáticos, dementes e alienados de todas as espécies. Então, assim, era considerado quem pertencesse a uma dessas categorias ou fosse tido como louco ou como portador de mediunidade, eles eram tirados da sociedade, eles eram excluídos. E Foucault, que é uma pessoa, um estudioso, né, um francês estudioso, ele vai falar da nau dos loucos. O que era o nau dos loucos? Era uma maneira também excludente de todas as pessoas que tinham transtorno mental. Então, o que era feito? Se catava as pessoas que tinham transtornos mentais ou que fizesse parte de uma dessas, fosse indigente, ou mendigo, ou fosse prostituta, ou ladrão, colocava em um navio, ia para alto mar e jogava lá no alto mar. Se você já ouviram falar de Barbacena, aqui em Belo Horizonte, existia também um tratamento mais ou menos semelhante. Não jogava no mar, não, mas eram presos no hospital psiquiátrico até a morte. Aí tem até um livro, surgiu até o livro o Holocausto Brasileiro, pelo tratamento que eram dado às pessoas ditas loucas. Então, acontece que a primeira revolução psiquiátrica é onde essas pessoas passam a ser tomados e reconhecidos como doentes mentais, tá? E a primeira pessoa que se debruçou e procurou humanizar o tratamento desses chamados loucos foi o tão conhecido Dr. Felipe Pinel. Inclusive no Rio de Janeiro tem um hospital psiquiátrico com o nome dele. Então ele teve coragem de pedir, ele chegou no hospital, era noite, inclusive o Divaldo conta isso de uma maneira muito poética. Ele pede que os carcereiros soltem as pessoas que estavam acorrentadas. E os carcereiros se recusaram de fazer isso, porque eles sabiam que seriam punidos. Ele disse: se vocês não fizerem, eu mesmo faço. E ele pegou do serrote, dos instrumentos lá, e cortou as correntes e libertou. Essa é considerada a primeira revolução psiquiátrica, porque Pinel, né, eu acho que nada acontece por acaso, ele deve ter sido enviado exatamente com esse propósito. Ele começou a dar um tratamento humanizado para as pessoas que eram consideradas loucas. Ele começou a instituir os pavilhões masculinos e femininos e trabalhar com trabalhos manuais. Quem assistiu aqui o filme Nise da Silveira, o Coração da Loucura? Né? Então, Nise é outra pessoa que se destaca na psiquiatria exatamente pelo tratamento humanizado, né, que ela deu às pessoas consideradas loucas. E assim também fez Pinel. Ele trabalhou com arte-terapia, ele fez as pessoas trabalharem com arte e começou a reconhecer que eles não eram animais para serem aprisionados e acorrentados, e sim tratados como seres humanos. A segunda revolução psiquiátrica vem exatamente na época em que Freud, né, como um destaque internacional na psiquiatria, ele vai trabalhar com as questões do inconsciente, tá? E nessa mesma época aparece também o CID-10,
que é a classificação internacional das doenças. Nessa época tem 2 destaques. Além de Freud, que começa a falar do inconsciente, também Jung, que era contemporâneo, era 20 anos mais jovem do que Freud, tá? Inclusive dizem que houve uma projeção muito grande na relação dos dois, porque Freud via em Jung o seu filho, o filho que ele não teve, o filho inteligente, estudioso, dedicado, cientista, e Jung via em Freud o pai também que não teve, porque o pai de Jung era um protestante, muito ortodoxo, e o diálogo com o pai ficava na superfície, porque Jung queria aprofundar, mas o pai ficava, o que você está perguntando, o que não se explica é dogma, não se questiona. Então Jung tinha essa lacuna e viu em Freud o pai que ele não teve. Então aí a segunda revolução da psiquiatria, com a descoberta do inconsciente. Diga-se de passagem, né, esses 2 baluartes da psiquiatria, o Freud e Jung, Freud como um neurologista e Jung como psiquiatra, ele começou a tratar as neuroses e as psicoses. Freud se dedicou aos transtornos neuróticos, inclusive ele no início trabalhou muito com hipnose, teve bons resultados com hipnose, mudanças significativas, só que ele entendia que quando ele induzia o paciente na processo hipnótico, depois que o processo acabava, o paciente voltava a ter os sintomas. Ele disse, bom, a hipnose é uma questão de você trabalhar questões pontuais. E Jung não. E Jung, além de acolher a informação e o conhecimento produzido por Freud do inconsciente pessoal, ele também trabalhou, ele foi um pouquinho mais além, que além do inconsciente pessoal, ele também trabalhou com o inconsciente coletivo, com os arquétipos, com os complexos, né? Ele ampliou e Jung foi a pessoa que fez um trabalho experimental, porque no início da sua carreira como psiquiatra, ele morava no próprio hospital e tinha uma dedicação assim enorme em ouvir os pacientes psiquiátricos. Inclusive Freud comentava com ele, não sei como você aguenta conviver com esse odor, com essas pessoas, né? Então, Jung foi uma pessoa que se dedicou e utilizou também a proposta de Freud da catarse e se debruçava ao ouvir. E a primeira paciente que ele conseguiu estabilizar e tirar da esquizofrenia, né, se transformou em um filme. O nome do filme me passou agora. O Janelas da Alma, se não me engano. Tá? Então se transformou em um filme fantástico, maravilhoso, que conta toda a peripécia de Jung no hospital psiquiátrico. Como é o nome do filme? Você lembra? Fala aí. Jornada da Alma, né? Jornada da Alma. Quem não assistiu, tem no YouTube, vejam que vocês vão ver um resumo de toda a história desses 2 eminentes da psiquiatria e do tratamento e do lidar com as pessoas com transtornos mentais. Claro está que nessa época nem se falava de obsessão. Apesar de que a gente vê a gente vê uma aproximação, e Jung nasceu em 1875. O Livro dos Espíritos, né, é de 1857. Tá? E, segundo alguns biógrafos, Jung se debruçou e estudou todas as obras de Kardec. No nosso grupo de estudo, nós acabamos de estudar Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia de Jung. Ele tem vários momentos falando, né, de reencarnação, de espíritos, de experiência de quase morte que ele teve, de imortalidade. Então, assim, ele fala de reencarnação sem se dizer espírita. Ele era uma pessoa que, na época dele, ele tinha coragem de falar de morte, de espíritos. Inclusive, a tese de doutorado de Jung foi sob a observação, né, das manifestações mediúnicas da prima dele. Ele observava o fenômeno, catalogava, escrevia e transformou isso na tese de doutorado. Então, ele foi considerado pela ciência na época como místico, exatamente porque ele valorizava as demandas que vinham do espírito. Freud não. Freud era materialista e medroso. Conta-se um dia ele foi contar um sonho para Jung, e Jung falou, isso
parece estar falando de morte. Ele, pelo amor de Deus, não fala de morte não, e saiu chateado com Jung, porque ele não, como materialista, tinha medo de todos os fenômenos paranormais. Bom, aí, passou? Não. Então, assim, a gente vai ver que, apesar de Jung, né, dar um tratamento diferenciado aos pacientes com transtornos mentais, nessa época, eles eram tratados assim, com camisa de força, porque não existia medicação para os transtornos mentais. Então, o que acontecia? Eram contidos. Os pacientes em surto psicóticos, eles eram contidos, ficavam nas camisas de força, que todo mundo já ouviu falar de camisa de força, né? Mais uma imagem das camisas de força e simplesmente esquecidos. Cadê o negócio que não vai? Aqui, pronto. Bom, aí na terceira revolução da psiquiatria é onde acontece a descoberta, por acaso, né, entre aspas, um dentista francês trabalhando, prescrevendo essa medicação, a clorpromazina, para os seus pacientes que tem muita gente que até hoje tem trauma e medo de dentista. Eles percebiam que quando dava clorpromazina ele ficava tranquilo. E aí começaram também a indicar a clorpromazina para os pacientes psicóticos, os pacientes muito agitados, tá? E com sucessos maravilhosos. Então, em 1952, a grande revolução da psiquiatria é que os pacientes deixaram de sair da camisa de força e começaram a usar medicação. Então, a clorpromazina, ela é um ansiolítico e tem indicação para todas as situações onde o paciente está super excitado, super agitado. Sabe, vocês já ouviram falar no sossegaleão? Quando o paciente chega no hospital psiquiátrico, normalmente eles vão tomar um ansiolítico e mais tantas outras medicações para sair daquele estado de agitação. Claro está que se apenas fosse tirado o estado de agitação, mas a clorpromazina, inclusive, esse ansiolítico tem muitos efeitos colaterais, tá? Tá? Aí agora a gente vai para os aspectos, né, das questões do transtorno mental e os problemas espirituais. Influência espiritual e obsessão. Influência espiritual, todos nós temos. Todas as pessoas recebem, em algum grau, alguma influência dos espíritos, né? No livro dos espíritos, não sei qual é a pergunta, mas diz que, via de regra, os espíritos é quem nos conduz, não é isso? Qual a diferença entre influência espiritual e obsessão? Que a obsessão, né, a influência espiritual, quando o espírito se aproxima da pessoa, o obsessor vem sempre com a finalidade de causar um mal. Vem sempre com a finalidade de vingar-se de alguma coisa, tá? Então, todos nós recebemos influência espiritual, mas raramente somos obsidiados. Haja vista, porque se o espírito vem com o objetivo de vingança, é porque temos contas a pagar, é porque foi um inimigo de vida passada. E eu perguntaria a vocês, levante a mão quem tem um inimigo aqui na vida presente, encarnado. Então, se não tem aqui, não vai ter também no mundo espiritual, né? Por isso que são raras as pessoas que sofrem por processos obsessivos. Todos somos influenciados por espíritos, mas poucos são obsidiados. Nós temos desafetos. Inimigos, estou falando de inimigo que queira a vingança. Tá? Então, todo mundo já sabe, né? Inclusive hoje o Júlio estava dando aula sobre obsessão, que é do ciclo 1, está aqui, professor, né? Afiadíssimo. Então, a obsessão é praticada pelo espírito negativo, vingador, ignorante, que vem com a finalidade de se aproximar, conduzir para fazer o mal, certo? Então lá, é praticado pelos espíritos inferiores que procuram dominar e prejudicar o obsidiado. Se a influência não é com esse objetivo, não é processo obsessivo. O obsessor vem sempre com a finalidade de vingança.
apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais da pessoa que está sendo obsidiada. Tá? Quase sempre exprime a vingança de um espírito e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. As vinganças normalmente se transcorrem de uma vida para outra. Tá? A gente se vincula pelos sentimentos. E o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, é um dos sentimentos que justifica passar de uma vida para outra, o desejo. E normalmente, quando existem esses processos, como eu vou falar um pouquinho do livro Grilhões Partidos, o espírito vem com o objetivo maior de destruir o seu desafeto. O objetivo é que ele desencarne e que o obsidiado volte para o plano espiritual, volte para os domínios dele em termos espirituais, certo? Então, é um processo que precisa se dar muita atenção para que as coisas não se agravem. Então, quais são as causas da obsessão? Quais são os canais por onde a obsessão ocorre? Né? 2 pontos importantes: a culpa e os complexos. Por que a culpa e os complexos? Primeiro, porque a culpa, ela pede, o culpado normalmente sente, a culpa leva a um processo de redenção. O culpado pede punição. E nesse processo de redenção, de culpa, o espírito vem e se aproxima da pessoa que tem essa posição mental. A mesma coisa é o complexo. O complexo também vem a partir, se estabelece, se estrutura a partir de questões morais. Né? E se o complexo está no inconsciente, você não tem como ter controle desses complexos, e é por esse canal que os espíritos chegam e se aproximam e subjugam as suas vítimas. Tá, Júlio falou muito hoje de tarde sobre isso, né? Os tipos de obsessão simples, fascinação e subjugação, considerando que a subjugação é a situação mais grave da obsessão, tá? E entre os transtornos mentais, eu destaquei a esquizofrenia, porque a esquizofrenia, ela é o que caracteriza um processo obsessivo de subjugação. Jung, né, considerou como uma definição científica da esquizofrenia, porque não existe uma causa específica pela ciência, dita pela ciência. Ele diz: ocorre uma desintegração orgânica e local, uma alteração fisiológica produzida por uma pressão emocional que excede a capacidade das células cerebrais. Isso é uma definição considerando a fisiologia de quem está sofrendo o processo de transtorno mental, tá? Nem todo transtorno mental é causado por uma obsessão, diga-se de passagem. Tá? Agora, as obsessões, o transtorno mental pode ser causado, por exemplo, por uma droga, pelo opiáceo, onde a pessoa que usa a droga abre o inconsciente, pode também cair no estado de esquizofrenia, numa psicose, né, que pode ser reversível. Tá? Então, a subjugação se confunde com as psicoses. Todo processo obsessivo que chega ao estágio da subjugação, ela se apresenta e se confunde com as psicoses, né? A psicose tem como sintoma principal o delírio bizarros persecutório. O que são delírios bizarros? É aquelas ideias de perseguição, ideia que tem alguém na esquina me olhando que vai me matar, tem alguém que colocou um chip nas minhas costas, tem alguém que... e por aí vai, tá?
Então, isso é bem característico da psicose. Já a esquizofrenia, que é o paradigma, é a situação mais grave das psicoses, vai existir alucinação auditiva e visual, percepção delirante, empobrecimento afetivo, disposição de ânimos depressivas ou maníacas e a dissociação da realidade. Em ambos os casos, na esquizofrenia e na psicose, existe a invasão de conteúdo do inconsciente na consciência. Só que a esquizofrenia, ele perde o senso de realidade. É como se ele estivesse em outro mundo. Tá? Na psicose, ele tem como característica maior os delírios os delírios bizarros persecutórios, tá? A mania de que tem alguém colocando algum mal, ou então assim, lá no CAPS de um paciente que ele de uma hora para outra entrou em surto psicótico, se trancou no quarto, não saiu mais e deixou de comer a comida da mãe porque achava que a comida da mãe estava contaminada e tinha posto estricnina e que ele ia morrer. Então, ele passou um período enorme comendo biscoito creme crack com tomate, teve um processo, claro, né? Teve um comprometimento renal grave e teve que ser internado, etc, 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 né? Tem pessoas que são assim. Tem outros que estão em casa, mas lavam toda a comida achando que na comida colocaram veneno. Ok? Então, o paciente que é esquizofrênico, ele está sofrendo um processo de subjugação grave. Né? E Jung também vai dizer que, no meu entender, a investigação da esquizofrenia constitui uma das tarefas mais importantes da psiquiatria futura. O problema encerra dois aspectos, um fisiológico e um psicológico. Essa doença não se satisfaz com a única explicação. Ele só faltou colocar que também encerra um problema espiritual. Né? Para a época dele, ele ficou somente com os aspectos fisiológicos e psicológicos. Bom, obsessão e transtorno mental. Quais são os transtornos mentais que têm um componente espiritual também? Porque nem todo transtorno mental tem um componente espiritual. Mas a gente sabe que a síndrome do pânico acontece por uma hipersensibilidade mediúnica. Aí não tem presença de obsessor nem de influência espiritual. É o médium que não quer admitir que é médium, que não vai trabalhar essa mediunidade e começa a ter essas sensações fisiológicas, né, de batimento cardíaco, de sudorese, de pânico, mas não tem presença de espírito obsidiano. Não tem. É hipersensibilidade mediúnica. O paciente com transtorno de pânico, se ele vai para a reunião mediúnica, se ele faz o processo de educação mediúnica, ele consegue controlar essa sintomatologia, tá? No toque, o toque pela própria sigla já diz, transtorno obsessivo compulsivo. Então, no toque, o paciente tem uma ansiedade e um medo, que essa ansiedade acontece por pensamentos intrusos, como se ele não for fazer determinado movimento, ele pode morrer. Então, o que é que a pessoa do toque acontece? São pessoas que têm comportamento de excesso de higiene, que lava as mãos interminavelmente, ou que sai e volta para conferir se a porta está fechada, se o fogão está fechado. Ou, por exemplo, eu tinha um paciente que ele, antes de sair de casa, tinha que dar 20 voltas em torno do sofá. Se ele não desse 20 voltas em torno do sofá, ele achava que a filha ia morrer. Então, ele não saía sem dar 20 voltas. Essas 20 voltas vinham de onde? De um pensamento intrusivo. Um pensamento que faz ele ter esse movimento. E para diminuir, para desacelerar essa ansiedade, ele faz esse comportamento, desacelera e sai. Tá?
o transtorno de afeto bipolar. O que é o transtorno de afeto bipolar? Então, o transtorno é caracterizado por longos períodos em que a pessoa passa em depressão e sai para o oposto, para longos períodos de mania, onde ele se acha, né? Aí a gente vai ver um processo de fascinação. Na mania, está claro, um processo de fascinação onde ele se acha grandioso, que pode tudo, aí compra tudo que não pode, ele é capaz de saltar lá do parapeito achando que pode voar, ele fica mais solto, ele fica rico, sedutor, né? Ele só seduz todo mundo. Então, isso é claro de um processo de obsessão da fascinação. E a esquizofrenia, e nós já comentamos que tem, principalmente, né, nós aqui, espíritas junguianos, podemos falar de inconsciente e consciente, a invasão do inconsciente na consciência, tá? Nos aspectos sociais, o livro de Adenauer vai falar, né, que a internação psiquiatra, né, parentes esquizofrênicos, eles sofrem do estigma social por ser um portador de um transtorno mental que teve internado por algum tempo. Quem nós aqui fica à vontade para dizer minha mãe é esquizofrênica ou meu pai é esquizofrênico, né? Então a gente tem esse incômodo social. Mesmo porque até hoje, infelizmente, a psiquiatria ainda dá um tratamento às pessoas que são portadoras de transtorno mental com a exclusão, porque só trata os sintomas, né? Se está em euforia, se está agitado, dá os ansiolíticos, internam e a pessoa realmente fica isolada. Aí vocês vão perguntar, o paciente com transtorno mental, o paciente esquizofrênico tem cura? O paciente com esquizofrênico, ele estabiliza os sintomas, tá? Assim como a ciência ainda não se debruçou sobre as questões espirituais e não sabem a causa da esquizofrenia, né? A ciência não sabe a causa da esquizofrenia, trabalha com os sintomas e estabiliza. Somente se for feito um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Como disse Jung, a esquizofrenia não se satisfaz apenas com a via única de tratar com psicotrópicos. A esquizofrenia exige o tripé da psicofarmacologia, da psicologia e da espiritualidade. Aí o paciente fica legal e volta à sua vida de relação. Inclusive porque, normalmente, a gente vai definir um transtorno mental, porque de neurose todos nós temos um pouco. Mas a gente vai definir um transtorno mental quando o transtorno mental lhe impede de atuar na vida de relação, na vida produtiva. Se o toque, por exemplo, você tem uma mania tão grande que você vai chegar sempre atrasado no trabalho e vai ser demitido, isso já passa a ser um transtorno e precisa ser tratamento adequado. Tá? E o livro Grilhões Partido, de Manuel Filomeno de Miranda, traz um caso emblemático, né? Onde no Rio de Janeiro, uma família de alta classe social, no dia da festa dos 15 anos da filha, o espírito, querendo afetar o pai de Esther, vai e Esther era médium, tá? E toma Esther e joga Esther num surto psicótico, assim, de improviso, e imediatamente ela entra num surto psicótico tão grave que a festa foi desfeita e ela foi internada. E daí o livro todo vai discorrer sobre esse processo de vingança que o espírito desejava a morte de Esther. Ela passa a ter todos os sintomas que eu falei lá da esquizofrenia.
em uma subjugação gravíssima, onde ela se desfigura fisicamente, porque perde o apetite, perde os dentes. No entanto, o socorro espiritual acontece através de uma técnica de enfermagem, e todo um trabalho da espiritualidade começa a ser feito para também mobilizar os pais de Esther, que eram materialistas, não acreditavam em nada. Inclusive, a primeira atitude que ele teve contra a técnica de enfermagem, que era espírita, que sabendo da situação obsessiva de Esther, identificando, através da mediunidade, a situação obsessiva de Esther, tentou intervir, e os pais pediram que ela se afastasse da paciente. Então, esse processo de só tratar com a medicação só agravava a situação dela, mas a providência divina sempre acha outros meios. E, para ser mais breve, para ganhar tempo, os pais de Esther começam a fazer culto no lar, e os espíritos vão levar, entender, no livro ele vai nos fazer entender por que será que o espírito se aproximou de Esther e não do próprio pai de Esther, se ele queria vingar o pai de Esther, Mas a gente vai ver que vidas passadas, todos estão envolvidos em processos kármicos, e como sabia que Esther era mais frágil, eles se apoderaram de Esther. E no fim do livro, a gente vai ver os pais de Esther acolhendo a doutrina espírita, fazendo o culto no lar, e tudo se resolve com Esther tendo vários atendimentos espirituais em espírito. Acaba que ela se recupera, tem alta do manicômio, e os pais se transformam em espíritas. Então, assim, a doença mental não escolhe classe social. Em todas as classes sociais, em todas as castas, pode acontecer a doença mental. Então, assim, para nós, por que esse tema? Porque nós somos espíritas, mas a gente não pode esquecer também do nosso psiquismo. A gente tem que ouvir. E se a gente se autoconhece, se a gente se conhece, a gente vai entender o que é que sai da minha alma, o que são minhas tendências e o que são influências espirituais, e o que vem do outro, e o que vem do espírito. Isso é importantíssimo, Porque se eu sei, se eu me conheço, se eu sei das minhas tendências, e se vem pensamentos intrusos, porque a obsessão, minha gente, pode acontecer aqui dentro do centro espírita. Não pense que a gente precisa estar no bar para acontecer a obsessão, não. Se eu tenho algum sentimento de culpa, se eu me puno por essa culpa, até aqui eu posso atrair mentes que estejam no mesmo padrão vibratório que eu, e começar a me obsidiar, certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu convido o Luciano para... Você é seu. Eu não. Bom, agora nós vamos para as perguntas. Antes, porém, eu queria fazer uma observação sobre o tema obsessão e as questões sociais, porque, como muito bem falou Robélia aqui, dos aspectos psiquiátricos, as evoluções que aconteceram, a gente viu que a criatura humana expressou uma série de problemas ao longo do tempo, e não havia uma razão que explicasse algumas coisas. A gente pode ter a pretensão de atribuir que o Espiritismo vai responder, e seria uma pretensão nossa achar que o Espiritismo vai resolver uma questão tão grave que é a complexidade do ser humano. Então, em se tratando de obsessão, a gente tem que considerar um assunto que Júlio falou hoje aqui, na aula no ciclo 1,
A obsessão trata-se de ser humano, de criatura humana. Quem é o obsessor, quem é essa pessoa, de onde é que ele veio, por que ele está fazendo isso. O obsessor e a obsessão vêm apontando uma necessidade de olhar para si, ao invés de uma ideia pura e simplesmente de agressão e de cobrança de um passado. A ideia principal da obsessão, nos casos raros de obsessão, é o sujeito, o indivíduo, a pessoa, começar a olhar para si, fazer um trabalho de transformação consigo mesma. Isso não quer dizer, inclusive, que as pessoas que vão viver essa experiência deverão se tornar espíritas. Porque se assim fosse, nos países, nos lugares que não tivesse espiritismo, as pessoas estariam condenadas a sofrer muito mais. Então a ideia é que a pessoa faça um trabalho de reforma, a maneira de olhar a própria vida e os seus acontecimentos, porque isso está chamando a atenção de alguns aspectos da personalidade que não estão sendo trabalhados, tá? Então, para discutir sobre obsessão e as questões sociais que o caso Guilherme Partidos traz com muita clareza, a gente quer deixar claro que a gente vai discutir assunto sobre isso, né? Pode ser que vocês tenham uma opinião diferenciada e a gente possa discutir e construir uma ideia sobre isso, beleza? Vamos ficar combinado assim, tá bom? Bom, a primeira pergunta está aí, vocês estão vendo já, né? Está aí não? Porque não está boa não. Porque eu posso perguntar aqui, viu lá? Eu estou aqui todo organizado. A primeira, considera. Estou organizado porque lá mandou para o meu e-mail, então eu imprimi. É a mesma. Então está do mesmo jeito. Bom, a pergunta aqui que vem a primeira é do livro, o Livro dos Espíritos de terça-feira. São duas perguntas. O pessoal do Livro dos Espíritos de terça-feira está aí? O pessoal do Jung está aí? Não, ninguém. Ave Maria. O pessoal faz pergunta e não vem, não é? Então já temos motivo para responder com quem estiver presente. Bom, primeira pergunta. Considerando os eventos sociais relacionados aos homicídios coletivos ocorridos ultimamente em nosso país, podemos afirmar que esse tipo de violência pode ser considerada um tipo de obsessão? A Robélia, antes de nós começarmos o trabalho, ela estava programada para falar o que ela falou, e eu responderia as perguntas. Mas ali na livraria, ela inspirada com a minha presença, ela pediu para responder as perguntas. Então eu quero dividir com ela. Eu fiz a primeira, se você quiser responder, pode ficar à vontade, pode responder. A pergunta é sobre eventos coletivos, né? Vou perguntar de novo. Considerando os eventos sociais relacionados a homicídios coletivos ocorridos ultimamente em nosso país, podemos afirmar que esse tipo de violência pode ser considerado um tipo de obsessão? Não, imagina. A obsessão coletiva, no meu ponto de vista, tá? Eu não considero que o homicídio coletivo seja um processo obsessivo. Pode completar. Bom, é claro que a gente não pode deixar de considerar, até porque o tema central fala da questão social. Existem obsessões que são coletivas, naturalmente, né? Existem eventos que acontecem na sociedade e tem até obsessões que acontecem por causa da questão coletiva, por causa das influências culturais e tantas outras coisas. Claro que a gente sabe que no homicídio coletivo é bem provável que exista um processo espiritual. Isso não quer dizer que iniciou-se no coletivo. Pode-se dizer que ele se iniciou no individual, que estimulou outras coisas, e ele pode ter iniciado também no coletivo. É muito simples a gente ver isso. Exemplo, a gente não viu morte, mas viu muita violência na época da eleição, agora para o nosso atual presidente. A gente viu que a ideia coletiva da desarmonia, do desentendimento, da violência, do ódio, da agressão uns aos outros, foi algo que campeou e comandou uma boa parte do Brasil, né, gerando inclusive inimizades de pessoas que se amam, que se gostavam, essa coisa toda. Isso caracteriza, sem dúvida alguma, um processo coletivo e espiritual, em que pese a raiz do problema, o início de tudo está na individualidade, mas ele se proporcionou naturalmente aí no coletivo, como a gente viu, com maneira muito clara. Então é possível que isso aconteça também, sobretudo se for num aspecto coletivo da violência, né, do homicídio e tudo mais. A gente vê muito isso, infelizmente, em cidades mais violentas que a nossa terra, por exemplo, né? A gente vê às vezes mendigos que são violentados, são assassinados
2, 3 pessoas tocam fogo naquela pessoa que não está fazendo mal a ninguém ali. A gente naturalmente pode ver que há um componente ali individual de cada um, né? Da natureza, da índole, da escolha de vida, da própria estupidez e a ignorância. E naturalmente ali vai ter também envolvido um processo espiritual no sentido de influência, por uma questão de sintonia, por uma questão de gosto, por uma questão de hábitos, escolhas e por aí vai. Posso fazer uma consideração? O que o Luciano falou ultimamente é uma influência espiritual. Como todos nós aqui recebemos influências espirituais de todos os níveis. Certo? Ninguém está só em lugar nenhum. Todos nós recebemos influências espirituais e atuamos sob influências espirituais, inclusive coletivamente. Aliás, eu queria até aproveitar e acrescentar, dificilmente no processo de escravização de seres humanos não há um processo obsessivo, quando se trata de uma agressividade tão violenta como aconteceu com Hitler, como aconteceu com Stalin. Né? A gente vê que é uma sombra coletiva muito grande, né? Então, dificilmente a gente não enxerga pontos onde está ali uma obsessão, efetivamente uma obsessão, no sentido de destruição de vidas e tudo mais. Vamos à segunda pergunta do próprio grupo. Pode ser 2, não pode, reitora? Aliás, tem 2, a Universidade Livre do Espírito hoje tem 2 reitoras, viu? Hoje a reitora, junto com Lai, é Josiane. Está estruturando aí algumas coisas que a gente está pensando em fazer. Então ela entrou aí para dar essa força para a gente, para entrar na equipe aí que está estruturando esse trabalho nessa casa. Muito bem-vinda, viu, amiga? Bom, os Espíritos afirmam que sofremos influência espiritual mais do que possamos imaginar. Teve até um comentário desse na sua aula hoje, né, Júlio? Considerando a obsessão como uma influência espiritual de graduação variável, é certo afirmar que o livre-arbítrio não existe? Muito boa pergunta. E de novo eu cedo o espaço para a Roberta. Você vai falar. Então, a partir de agora, eu vou respondendo. Se ela quiser considerar, ela pode considerar. Ok? Bom, então vamos começar do começo. Primeiro começa pela própria pergunta. Os Espíritos afirmam que sofremos influência espiritual mais do que possamos imaginar. Isso está na questão, se não me engano, 459 do Livro dos Espíritos. Onde ele diz que de ordinário são eles que vos dirigem. A gente nota logo que tem um exagero. Quando a gente vem para o século XXI e vai fazer uma leitura psicológica e comportamental, há um exagero dele nos dirigir. Porque fica parecendo que eu não tenho vida própria, que eu sou dirigido por alguém. Então já há uma contradição na própria questão afirmada e na pergunta feita, porque eu particularmente não vejo assim já há muito tempo. Ninguém pode me dirigir nessa condição. Pode até influenciar muito, né? Por exemplo, as pessoas casadas, no caso dos homens, namorados também, né? Não só os casados, são muito influenciados pelas esposas, né? Bastante influenciados. Quando a gente vai começar a separar essa influência tão grande, começa a dar problema no relacionamento. Às vezes dá até separação, porque a gente se separa desse domínio, entre aspas, dessa influência tão grande. E a mesma coisa, naturalmente, a recíproca é verdadeira, os homens em relação às mulheres, ou os casais, de maneira geral, homem com homem, mulher com mulher, contanto que exista ali uma relação entre seres humanos. Bom, então, considerando ainda a obsessão como influência espiritual de graduação variável, isso aqui eu gostei, isso aqui é inteligente, é certo afirmar que o livre-arbítrio não existe? Bom, primeiro a gente tem que pensar o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Eu quero perguntar a vocês agora, o que é livre-arbítrio? Capacidade de escolha? Então, uma criança de 2 anos que escolhe qualquer coisa lá, com 2 anos de idade, ela está usando o livre-arbítrio dela. É isso? A criança de 1 ano que escolhe fazer qualquer coisa, está escolhendo o livre-arbítrio dela? Não, né? Provavelmente não. Então, a gente talvez não saiba exatamente o que é o livre-arbítrio. Assumir as consequências das escolhas? Essa é uma ideia. Assumir consequências das escolhas é uma ideia de livre-arbítrio. Mas se a gente for lá para a filosofia, lá atrás, e pegar o pensamento de Kant sobre o livre-arbítrio, ele diz que o homem não sabe do seu livre-arbítrio porque ele não sabe o tamanho da sua ignorância. Isso para nós espíritas, olhando o espiritismo, olhando a psicologia, o que é que a gente diria? Livre-arbítrio tem o tamanho da minha ignorância. Quanto mais eu sou ignorante, menos eu sou livre-arbítrio, menos eu uso o livre-arbítrio. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu desenvolvo capacidades, habilidades e competências para viver a vida, para me relacionar com o mundo, eu sou mais livre.
o que leva a pessoa a estar distante da condição de ser livre é a ignorância e a estupidez. Por exemplo, a gente conversando com os espíritos numa reunião mediúnica, se você for muito padre no diálogo com o espírito, você vai conduzir o raciocínio para uma visão religiosa de padre. Se você é uma pessoa que estuda muitas coisas, está livre para aprender e disponível para aprender, você vai conversar com aquele espírito sobre todas as coisas possíveis ali naquele momento, ele dizendo e você do mesmo jeito. Qual é o melhor diálogo? É o do padre ou da pessoa que está aberta para conversar qualquer coisa? Naturalmente, a segunda opção. Isso é livre-arbítrio. Porque naturalmente, quando você faz isso, você se tornando livre, você assume as consequências de qualquer coisa que você faça. Você fica, inclusive, com menos culpa, embora tenha grande responsabilidade, mas fica com menos culpa, porque você vive de acordo com a sua ética. O livre-arbítrio está diretamente ligado à capacidade de ter a ética pessoal, de você saber o que é que você efetivamente tem que fazer, mesmo que a sociedade diga que aquilo não é legal, ou que está errado, ou coisa parecida. Normalmente, quem tem ética nesse sentido de livre-arbítrio, e Kant traz isso com categoria, diria até que aprendeu isso com Sócrates, ele faz um areté. Você sabe o que é areté? Alguém que sabe o que é areté? Ninguém sabe o que é areté? Arerê, a gente sabe. Arerê, e arerê é bom, viu? Arerê é coisa boa. Areté é excelência, é essência. Você vive a essência. Esse é um pensamento grego, né, dos filósofos antigos. Você consegue trazer à tona o que você é. Então, quando você faz isso, a sua ética entra nas pessoas, mexe com as pessoas, muda as pessoas. É simplesmente isso. Está respondida a pergunta? Então, para a gente adquirir livre-arbítrio, tem que estudar os livros todos espíritas, todos os livros de filosofia, todo livro de psiquiatria, tudo que você puder estudar. Agora, seja humano, né? Seja humano, porque... Uma coisa interessante do livre-arbítrio aí é quanto mais você tem ética, mais você pode usar o seu livre-arbítrio. Quanto menos ético você é, mais a lei exerce influência sobre você. Né? Haja vista as pessoas que ainda precisam da religião que proíbe, que cerceia, que limita, tá? Porque elas ainda precisam dessa limitação. E quanto mais você é livre... É por isso que a doutrina espírita é uma religião que nem todos aderem e que é difícil, porque ele deixa livre para atuar, livre para agir. E nós não proibimos nada. Então você aqui precisa ser, antes de tudo, ético para ser espírita. Eu gostei dela dizer, nós não proibimos nada. Gostei, viu? Nós não proibimos nada. Você é a doutrina espírita, né, velho? A doutrina espírita não proíbe. Sabe o que é isso? Eu acho que isso é o espiritismo que faz, né? A gente termina se confundindo com a própria doutrina, né? O prazer, a vontade de fazer as coisas. Talvez seja isso, Robélia. Pode ficar... Talvez seja isso, né? Eu sei que você pensa tudo, não deixa passar nada, mas eu fico feliz por isso, por me achar que já posso falar em nome da doutrina espírita, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui do ciclo 1 agora, sábado à tarde. Não, ciclo 1. Essa daí é do... Já vai para o ciclo 1, é? A primeira do ciclo 1, né? Primeiro do ciclo 1, ok, vamos lá. Eu gostei muito da pergunta de vocês, tanto dos grupos de estudos como dos ciclos. Muito interessante as perguntas. Até que ponto a permanência em ambientes familiares, profissionais ou de entretenimento, em que o indivíduo encarnado esteja em contato com emoções desorganizadas, paixões violentas, culpas e ódios, pode levá-lo à predisposição de desenvolver um processo de obsessão? E até que ponto ele poderia ser um fator de mudança desse ambiente? Não é uma boa pergunta essa, cara, né? Focada, né, no título central. Você está aí no meio, né, Cris? Está no meio, né? Pô, Robélia, eu sou um sujeito elegante, não é? Não, pode responder. Pode responder. Eu complemento, eu não quero... Então, veja, até que ponto ele permanece em ambiente familiares, profissional, tal. Quando chega aqui, contatos com emoções desarmonizadas, o que é isso que ele está falando, desarmonizado? O que é isso? O que são emoções desarmonizadas?
Pois é, como está aqui, por exemplo, paixão violenta, ódio, culpas e ódios. Alguém no planeta Terra conhece alguém que não sente essas coisas, que não tem isso? Mas isso é de forma exacerbada, deve ser. Aqui não está dizendo isso, não. Eu estou em cima do que está dizendo. Agora eu vou considerar, mas mesmo que eu considere de forma exacerbada, vamos considerar de forma exacerbada. Muitas violências dessas, né? Por exemplo, se você sair da patologia, que foi falado aqui nos quadros psiquiátricos, dos transtornos mentais, e vamos para a relação humana das pessoas em família, por exemplo, né? Uma criança que foi abusada de 8 a 15 anos de idade, na presença dos pais não, porque os pais não viram, mas abusada por um tio, levou esses anos todos sendo abusada, os pais estavam próximo dessa realidade e não viram esse acontecimento. E essa criança tem ódio da pessoa que foi abusada. E agride a pessoa se precisar, não é? Agride mesmo, não é? E tem ódio da pessoa mesmo não tendo contato com ela. A gente pode fazer qualquer julgamento que isso está desarmonizado? Não podemos, né? Então, quando a gente vê as pessoas expressarem através da violência, seja lá o que for, a gente não olha nunca, raramente a gente vai olhar o que pode estar por trás disso. Claro que tem casos, e a gente está sendo bem pontual e específico, porque quem errou dentro da lei tem que pagar e responder por aquilo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do ato em si, olhando a coisa em si, o que é que mobiliza a pessoa a ser desse jeito. Então, a pessoa que vive paixões, uma pessoa que vive, como está aqui, paixões violentas, ódios, a gente tem que olhar o motivo que mobiliza isso, porque esse é o motivo de uma reunião mediúnica. Se você olhar a reunião mediúnica de desobsessão e a reunião mediúnica de atendimento espiritual, o que vem é ódio, é raiva, é rancor, é insatisfação. Qual a diferença entre os espíritos desencarnados e nós encarnados? Nenhuma. Então, há que se ter um olhar humano sobre o evento que está acontecendo, para a gente olhar e ver que o que a gente está chamando de desarmonia, às vezes é uma manifestação de uma coisa que foi causada lá atrás, ou em algum momento da vida, e que a pessoa não ressignificou, a pessoa não repensou sobre aquilo, não restabeleceu outra maneira de olhar o evento que aconteceu em sua vida. Por isso que nós não somos pessoas que vivemos odiando. Quando o Robélia perguntou, alguém aqui tem inimigo? Eu me lembrei de uma palestra de Adenauer, em um seminário dele, que ele faz muito isso. Alguém aqui tem inimigo? Ninguém tem inimigo. Ora, se eu não tenho inimigo agora, então eu não tenho inimigo do passado. É uma questão de tabela. Se hoje eu sou bom, ontem, no mínimo, eu era igual que eu sou hoje. Porque as coisas se... Até tem uma pergunta que a gente vai terminar olhando o Livro dos Espíritos. A gente termina olhando para essa realidade. Não dá certo esse negócio não. Levanta aqui, viu, velho? Levanta aqui. Levanta aqui esse negócio. E nada, velho. Você é doido. Eu não vou para a Europa em época de inverno, porque eu não aguento de frio. Vou ficar aqui com esse negócio em cima de mim. Então, a gente tem que considerar o que são essas emoções desarmonizadas. Que a gente às vezes está achando de harmonia, é quando a pessoa não manifesta. Às vezes a pessoa está odiando, com vontade de matar a pessoa, e está calada. E trata bem, dá risada, é educada, e por trás tem ali uma emoção muito forte de destruição da pessoa. Então, não é esse o critério. Não é? A gente tem que olhar o que mobiliza as pessoas a ter esse tipo de manifestação, que aí, naturalmente, o psicólogo termina olhando para esse tipo de coisa, né? Isso pode criar um processo... Aí eu vou continuar. Então, agora, isso pode levantar... Vai levantar, né, Nildo? Isso pode causar uma obsessão? Pode. Essa casa, há mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente tinha um trabalho social Badu. O trabalho não tinha a estrutura que a gente faz hoje. O Badu a gente dava mingau na rua. Então o grupo que estava dando mingau na rua, e eu não fazia parte dele porque eu já estava mais focado aqui no centro, já não estava mais indo para a rua, levou um bom período fazendo algumas confusões na porta do centro. Algumas agressões, algumas desarmonias em relação ao trabalho que estava sendo feito no centro. E a Adenauer, na época, achou por bem que a gente... Por que você vai ficar pitando esse negócio aí, bicho? Desligue, filho. Pô, ninguém vai morrer de calor aqui, não. Então, ele percebeu que havia uma influência espiritual negativa no grupo do trabalho social, que estava trazendo desarmonia para dentro do centro. E ninguém tinha percebido isso. Quem estava de fora olhando, ele viu e parou o trabalho.
deu um basta no trabalho e a coisa aí melhorou muito. Então, pode gerar sim, né? De acordo com o que esteja acontecendo, pode gerar um processo obsessivo de influência espiritual, não a obsessão em si, ou propriamente dita, mas naturalmente uma influência espiritual bem negativa, até a ponto de engrossar o caldo e a chapa esquentar. Claro que pode acontecer isso, sem dúvida alguma. Agora, quando acontece isso, a ideia é que está chamando ali a atenção para que a gente mude o comportamento, para melhorar. Então, não é pura e simplesmente ver que teve uma obsessão e a gente resolveu o problema porque parou ali e não fazer mais nada. A tendência, se os espíritos encontrarem em nós espaço psíquico e mental para isso, pode gerar isso e outras coisas mais. E até que ponto pode ser feito um fator de mudança? É o sujeito que muda. Eu só acredito na mudança pessoal. Na verdade, eu só acredito em trabalho, né? Aqui é um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo do Centro Espírita Joana de Ângeles. Mas quando a gente sai para casa, que vai dormir, que bota a cabeça no travesseiro, é individual. É individual. Quando a gente sonha, é individual, né? Quando a vida dói, é individual. Quando tem felicidade, é individual. É seu. Então, você vai ter que pegar sua charrua e caminhar, porque não tem jeito. E agora, Laia, posso ir para livros 5.2? Mas tem um livro espírita aqui. Chefe, a senhora está mandando, não posso fazer nada não. Você vê que ela nem conversou, né? Ciclo 2 e pronto, né? Ciclo 2. Vamos lá. Sim, Robélia, você quer fazer alguma consideração? Não, tá bom. Para um espírito obsessor... Só chamando, enfatizando as últimas frases de Luciano, quando ele fala individual, é a gente olhar para as nossas tendências. As nossas tendências falam da nossa alma, de quem somos de fato. A gente vai falar de tendência aqui, viu? Vocês vão ver como é complexo olhar a tendência e ao mesmo tempo simples. Mas vamos lá. Para que um espírito obsessor interfira em nossa vida, o caminho é sempre através dos complexos. Se o espírito que controla a mente, ao mudarmos nossa frequência energética através do pensamento, nos livramos da obsessão? Boa pergunta, não é? Alguém quer responder a pergunta feita pelo grupo do 5.2? Porque ela não quer que eu fale com ela assim mais não. Bom, naturalmente a gente entendeu a partir da psicologia analítica, na pessoa de Adenauer, a minha fonte de inspiração para entender isso é na leitura dele, no diálogo, não é, com ele, pessoal e nas leituras dos livros, que ele encontrou um caminho de entender que o complexo é a grande referência do processo obsessivo. Quando você vai para Jung estudar complexo, não tem como ser diferente. Porque essa pessoa que está falando com vocês aqui agora, essa beleza que vocês estão ouvindo, é um complexo. É uma parte minha que é um complexo. Quando eu vou para casa, que eu assumo o papel de marido, é um complexo. Quando eu assumo o papel de pai, é um complexo. Nós somos complexos. Nós somos várias manifestações de complexo o tempo inteiro. Então não tem como ser diferente. O que Adenauer refere-se no complexo para a obsessão é o complexo que é uma carga energética afetiva que tem no nosso inconsciente, na nossa psique, que associada a outras coisas da vida, ele até falou isso aqui no último encontro nosso, no dia 4, toma-nos, sobretudo os complexos autônomos, toma-nos e faz-nos ter comportamentos que a gente não imaginava ter, e a gente às vezes assim, meu Deus, por que eu fiz isso? No caso da obsessão, é muito interessante porque o espírito sempre vai influenciar onde nós temos material para ajudá-lo a fazer o que ele quer fazer. Não tem como o obsessor influenciar a minha vida mandando eu fumar um cigarro. Não tem como, porque eu não fumo e não tem como fumar. Eu acho até elegante às vezes, mas eu não tenho como fumar. Não tem como eu beber, eu não gosto de beber. Eu tenho vontade de beber vinho. Eu acho um charme vinho. Aquela taça, aquela coisa. Acho um charme aquilo ali. Eu teve até um dia que eu botei assim, cara, não vai, velho. Não tem a ver. Então o obsessor nunca vai fazer isso comigo, porque não tem a ver comigo. Agora, por exemplo, se ele quiser influenciar para uma maledicênciazinha, não é? Falar mal assim de alguém, né? De uma pessoa assim do lado e tal, que a gente possa falar mal e tal, ele vai influenciar nesse aspecto. Então, se eu tenho alguma coisa contra Júlio, e ele quer criar um problema entre nós, e está vendo espaço para isso, ele vai dizer, pai Júlio, observe isso, observe aquilo, olha aquilo outro. Então, isso vai se somando
com o complexo que eu tenho na relação com ele, porque já foi desenvolvido, já nasceu aquela realidade, e aquilo vai se somando e associando-se a outras coisas, e eu vou naturalmente ficar sob uma influência ou uma obsessão, vamos falar de influência mesmo, uma influência muito maior. No caso da obsessão propriamente dita, a coisa é um pouquinho mais complexa. Porque além de existir o complexo, que pode ter sido construído em outra vida, pode ter sido construído em outra vida, não necessariamente na vida atual, em que pese na vida atual também poder fazer isso, está associado a um sentimento, a uma emoção. Então, na época que nós vivemos juntos, uma encarnação lá atrás, eu e Júlio, eu era a esposa dele e ele era o meu marido. Né? Ele era meu marido. E eu traí ele com meu amigo ali. Gente, e ele na época era mulher, nós namoramos, entendeu? Foi muito bom, viu, velho? E a gente combina de fazer alguma coisa com o Júlio e de repente a gente tirou a vida dele lá. Quando a gente volta na encarnação, segunda, terceira ou quarta, não interessa, e que eu não fiz que eu fiz alguns planejamentos de mudança e transformação, e eu não os fiz, e por um motivo qualquer, entre aspas, da razão da vida, da situação social, eu me envolvo de novo numa energia dessa, é acionado esse espaço em mim. É aí que o obsessor lhe encontra. Ele está vinculado a você emocionalmente, sentimentalmente. Então, na obsessão, tem amor. Tem sentimento. Tem uma moeda de troca. Não é algo fortuito, não é algo gratuito. É algo que tem um vínculo de troca entre uma pessoa e outra. Então, a obsessão torna-se, a partir disso, raro. É um processo muito pessoal. Muito pessoal. Muito pessoal. Que pode envolver a coletividade, lógico. Sobretudo a coletividade e família, como o caso Guilhões Partidos, né? O espírito agrediu a menina de 15 anos, um adolescente. Isso na Avenida Atlântica, isso nos anos 60, se não me engano, né? Um livro antigo, inclusive esse livro é muito antigo, onde a criança de 15 anos era muito menos, verde ainda, né? Muito criança de fato, né? Muito mais vulnerável. Então, como ela já tinha um vínculo espiritual anterior, e o espírito já tinha sobre ela aquela personalidade, influência, ele conseguiu fazer aquilo. Porque se fosse uma jovem de 15 anos que tivesse altivez e altitude, ele não faria isso. Ele fez porque ela tem espaço psicológico para isso acontecer. Por isso que aconteceu aquilo ali. E ele tinha um compromisso do passado também. Pois é. Uma coisa interessante do que o Luciano está falando, porque os complexos é a via régia para a obsessão. Porque estando no inconsciente, você não tem consciência do complexo. E aí o espírito atua facilmente. Percebe? Você não tem consciência, aí é por aí que ele vai. Logo, a gente precisa estudar o inconsciente, né? Observe que eu vou ficar só dando pitacos. Ele responde, eu dou pitacos. Esse material que ela está falando, a gente vai... E esse material que a Robélia está falando agora, a gente olha de novo para o Centro Espírita. É para ler, é a pessoa que manda em mim de vez em quando, que mandou o recado aqui. Eu estava falando o que mesmo? Sim, o que a Robélia falou. Se você olhar para a mediúnica, para um trabalho mediúnico, um trabalho espiritual, quando o espírito traz uma comunicação, quem está falando ali é um complexo? Porque é um ser humano, né? Então, se ele está regido à via de um complexo, mesmo que tenha tido uma experiência negativa, há que ser respeitado, e não entra uma ideia religiosa para conversar com ele. Por isso que dialogar com os espíritos não tem a ver com doutrinar, não tem a ver com trazer ideia religiosa. A ideia é dialogar com alguém que está trazendo uma dor, que precisa ser ouvido, e precisa ser devolvido a ele um argumento que coloque ele em contato com a realidade dele. E a gente vê nas reuniões mediúnicas as pessoas insistirem ainda em estar doutrinando, né? Impor realidade, né? Falar de religião. Tem dialogador que fala de reencarnação, de Jesus Cristo, de perdão. Que coisa mais careta, né, hoje? Usa um padrão, né? Tem um padrão de fala. Então,
Se você está dialogando ali com uma pessoa, é igual a pessoa quando eu estou aqui no atendimento fraterno, conversando com a pessoa, eu não doutrino a pessoa, eu não falo com ela de religião. Quando ela me pergunta sobre religião, eu dou opinião sobre o espiritismo. A mesma coisa com os espíritos na reunião mediúnica. Mas a ideia é conversar com a pessoa olho no olho, vis-a-vis, sobre o que ela está trazendo, e pronto. Não há intenção de doutrinar, de mudar o pensamento da pessoa, né? De fazer com que ela pense de outro jeito. Não é? Próxima pergunta é do ciclo 3? Não, nessa mesma tem outra. Luz da alma, né? Luz da alma, sábado à tarde. Esse grupo aqui é bom, eu estive lá hoje, o pessoal é bom. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Calda Schubert, fala de uma célula fotoelétrica gravada e instalada no centro da memória. Hã? É. Não, não é essa não. Mas é essa que está aqui. É porque o terceiro olho aqui não vai ver, né? Como reconhecer a obsessão no trabalhador da casa espírita? Essa é fácil, essa eu não vou nem responder, né? Por exemplo, uma obsessão quando tem uma aula da ULI, um encontro como esse, não vem todos os alunos da ULI, é obsessão. Pra que a obsessão? Coletiva. Olha, gente, é difícil identificar um processo obsessivo num trabalhador espírita. Porque qual a diferença do trabalhador espírita e de um católico? Ou de uma pessoa, um ateu? Qual a diferença? Se você olhar direito, a diferença entre um e outro é só operacional, né? O que um faz e o que o outro faz. Porque quem é espírita e que tem a sua convicção e que está regido pela sua tendência e sobretudo pela sua designação pessoal, que descobriu o que veio fazer aqui, já tem o seu próprio rumo, não tem obsessão certa. Não tem obsessão. Porque a obsessão, a gente quando vê as pessoas virem aqui ao centro, isso a gente já teve isso documentado, não tem mais hoje, a gente percebe que 70% dos casos das pessoas que procuram atendimento fraterno na casa espírita não é obsessão. São questões psicológicas, comportamentais, emocionais, até mediúnicas, mas não são necessariamente obsessão. Isso a gente, ao longo da vida a gente está vendo isso daí. Quando as pessoas começam a entender o que ela está trazendo com outro olhar, começa a ver aquele processo de outra forma, já melhora só a maneira de olhar. Isso tire por nós. Quando a gente às vezes está com uma dificuldade de entender uma coisa, de passar uma coisa aqui, outra ali, e alguém vem e diz uma palavra, diz uma frase ou coisa parecida, ou fala de outro jeito aquele assunto, a gente se alivia. A mesma coisa acontece com as pessoas que buscam esse atendimento. Então a diferença para mim é que o trabalhador espírita, sabendo das suas convicções, da sua designação pessoal e por aí vai, pode vir a obsessão. Qual é o problema? Por que ter medo da obsessão? Não tem que ter medo, né? Não tem que ter essa preocupação. Porque se a gente olhar a obsessão da maneira correta, o obsessor é alguém que está me ajudando a crescer. O que necessariamente meus amigos não fazem. Às vezes eles não falam a verdade para mim, não falam coisas que eu preciso ouvir, ou não trazem inquietações que são necessárias para o meu crescimento. Então o espírita convicto, que sabe o seu percurso, para que caminho está indo, que está usando a sua tendência como bússola da sua encarnação, que vem a obsessão, que vem a doença, que vem a problema, que vem a dificuldade. Eu agora mesmo estou vivendo uma grande dificuldade na diretoria do centro. Não é, Lai? Não é, Robélia? Não é, Edinha? Não é, Júlio? Eu estou vivendo, eu pessoalmente, não é bom? Eu, diretor, presidente dessa casa, uma grande dificuldade. Eu estou agradecendo a Deus, que eu estou vendo uma grande dificuldade. Eu só vou aprender desse jeito. Eu tenho que ir para cima do problema. É isso que o Espiritismo me ensina. Eu vou olhar no olho do problema. Eu vou no olho do furacão. É isso que a gente se propõe a fazer. A gente não vai dar as costas nem ficar de lado. Vai olhar no olho, vamos para frente, vamos para cima. E encarar para resolver em nós a questão. Porque, sem dúvida, é a limitação nossa de olhar para o problema. Então, eu não acredito naquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Se alguém aqui já leu e acredita, tem como referência, me perdoe, eu já li, não tenho como referência aquele livro e não acredito naquilo. Acho que parte daquilo ali é verdadeira. E outras grandes partes daquilo não tem a menor
Possibilidade, porque os obsessores, que a gente não devia usar esse nome. Aliás, está aqui nesse livro. Leia aqui sobre os espíritos obsessores que a Adenal traz. Você, quando fala obsessor, você cria um grupo, uma casta. Então, obsessor, aí fica parecendo que os caras vivem para isso. Como eu vi até aqui uma imagem de Robélia falando que eles são inferiores. Não são, não. Não são inferiores, não. São ignorantes. Igual a mim em relação a muita coisa. Não é? Porque senão a gente cria aquele grupo de obsessores que estão no mundo espiritual para fazer mal às pessoas. Isso não existe. São seres humanos desencarnados. Como tem seres humanos encarnados que são perversos. Haja vista o sistema político do nosso país. Homens perversos. Não é? Muitos médios, né? Pois é, então... Posso fazer uma observação? Por favor, por favor. Observe, não é uma questão de juízo de valor, não estou fazendo juízo de valor. Mas eu tenho uma percepção que os líderes das casas católica, espírita, evangélica, de qualquer religião, eles não são trabalhadores no mesmo grau de entendimento da natureza da vida, entende? Entendo. Eu não consigo. Porque assim, eu ainda sou muito estúpida ainda para eu poder falar. Eu não tenho palavras ainda para expressar isso, mas assim, eu não tenho a percepção que todos os líderes religiosos e tal, se não quiser chamar de religião, pode chamar do que quiser, estão no mesmo grau de entendimento. Eu acho que está cada um num grau de entendimento do que é a vida, do que é o natural. Então eu não acho que eles estão como é que eu vou falar assim, lineares, não, entendeu? Sem fazer juízo de valor. Eu não estou falando que o católico é melhor, pior, que o espírita é melhor. Não estou fazendo. Mas eu acho que essas associações que juntam as pessoas para um determinado fim, que são as casas religiosas, elas estão em graus diferentes de entendimento da natureza da vida. Legal. Eu também penso que você está pensando, mas em algum momento a minha fala apontou para algo diferente disso, não, né? Eu achei que quando você falou assim, qual que é a diferença entre um líder de uma casa católica e etc, tal, nenhuma. Eu acho que tem. Porque quando eu falei isso, então talvez você tenha razão. Quando eu falei isso, eu estou olhando para o indivíduo. Eu não estou olhando para a instituição religiosa, estou olhando para o indivíduo. Um indivíduo na igreja, um indivíduo na evangélica, um indivíduo espírita. Qual a diferença entre esses três elementos? Então, quando o indivíduo está em qualquer religião, e ele tem consciência do papel dele, ele pode estar onde for, ele vai caminhar o negócio dele, vai seguir o caminho dele. Se ele estiver em qualquer lugar, inclusive no centro espírita, e não tiver noção disso, ele vai ser um seguidor de regras. É nesse sentido, entendeu? Então, muito boa sua observação, porque a gente esclarece. Legal. Sim, mas a pergunta é... Sim. No livro Obsessão. Porque a gente está respondendo a obsessão no trabalhador espírita, né? Eu conheço um bocado de trabalhador espírita, tudo obsidiado, viu? Ave Maria, é uma raça desgraçada de trabalhador espírita. E eu me incluo aí, que de vez em quando eu fico assim, até eu não me entendo, até eu me olho assim, rapaz, você é todo confuso, mas tudo bem. Sim, agora a próxima é? Fala de uma célula fotoelétrica gravada. Tá. Então eu vou ler, né? Calda Schubert fala da célula fotoelétrica gravada e instalada no centro da memória, operando no perispírito, induzindo a vítima a ouvir voz de algozes, ordenando ao suicídio, a fazer outras asneiras. Pergunta, o que é e como é instalado o dispositivo? Qual o melhor tratamento? Só perguntando André Luiz, né? Como é que eu vou saber como é uma miséria dessa? Olha, eu respeito muito o Espírito André Luiz e as obras dele, e tenho como... Baixuta, né? Hã? Cai baixuta. Eu sei, mas quem traz esse assunto é André Luiz. André Luiz. Porque isso ali fala em cima do pensamento de André Luiz. E André Luiz, para mim, é uma referência, eu uso até hoje as obras dele, né? E falo muito sobre André Luiz. Mas eu me lembro dos livros mais recentes de Robson Pinheiro, por exemplo, onde está tendo sequestro de perispírito.
Você vai em Inácio Ferreira falando de reencarnação no mundo espiritual. Quem prova essas coisas? Está provado aonde isso? No livro Consciência De Robson Pinheiro. Fala que foi uma pessoa que estava em coma no hospital, tinha sido implantado um chip no corpo mental dele que estava sequestrado em um umbral. Então, veja, eu prefiro olhar para isso como uma ferramenta que está aí sendo trazida para as pessoas, porque eu não vejo as obras dizerem, por exemplo, que os espíritos iluminados, se é que a gente pode falar isso, os espíritos superiores, também têm um chip de proteção. Eu só vejo chip de negação de coisa ruim para as pessoas. Como se as pessoas, através de um aparelhozinho que é colocado, são conduzidas a partir dali como se fosse um robô. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso pode ser uma ferramenta, que pode influenciar e papapá. Mas definitivamente eu não vejo desse jeito. E Sueli Caldas Schubert, esse livro foi escrito há muitos anos, né? Sueli Caldas Schubert escreveu esse livro há muitos anos. E a visão de obsessão, a visão da influência dos espíritos, era só obsessão. Haja vista a questão 459. As pessoas respondiam aquilo ali de forma literal. Os espíritos influenciam de forma que eles vos dirigem. Então, ia ao pé da letra, como se fosse uma Bíblia, ler aquilo ali e traduzia daquele jeito. Hoje não pode ser mais assim. Mais do que nunca, a psicologia, a física quântica, né? A ideia de matéria, a ideia de molécula, a diluição das coisas, o mundo fluido, né? Não é possível mais a gente acreditar numa coisa estanque, uma regra absoluta, que ela serve há 50 anos atrás e vai servir daqui a 150 anos. Não existe isso. Hoje a gente está descobrindo, estudando a reencarnação, que a reencarnação é uma lei. A gente entendeu que a reencarnação é lei para todo mundo. Quando a gente vai estudar detalhe da regra, não é. Porque tem espírito que não reencarna. Se não reencarna, então não é lei. É lei para alguns. É circunstancial, é providencial, é assistencial, necessariamente não é obrigatório, porque tem gente que já pode não fazer isso. Até porque existem lugares que não há encarnação, a encarnação não é como a nossa. Então, só estudando para você ver que essas coisas acontecem. De forma que você vê que há que se ter uma flexibilidade, até que possa existir um aparelho desse. Até que possa, mas não pode ser a gente pensar que é uma linha de produção, como acontece com linha de carro, né? Os caras produzem 5.000 por semana e vai botando chip em todo mundo. Pelo amor de Deus, para mim é complexo ter isso como verdade, assim, uma coisa... Diga aí, compadre. Eu já atendi algumas pessoas que vieram com a alegação de que a Globo, por exemplo, teria instalado nela um chip. Né, de que elas tinham um corpo estranho no corpo dela e que elas estavam sendo perseguidas ou recebiam algum tipo de informação. Eu fico pensando se um raio-x ou uma ressonância magnética não identificaria o elemento estranho do corpo da pessoa. Sim. Mas assim, diante de sua fala, me parece que ele não existe, é uma elucubração espiritual. Vou pensar dessa maneira. Dessa forma, a pergunta que eu faço a um dos dois, talvez a doutora Robélia. Como é então que eu pego essa figura da célula fotoelétrica, que seria um chip, e como eu poderia enquadrar no processo psiquiátrico desta pessoa? Desde o momento que você começou a fazer a pergunta, isso chama-se ideia persecutória, muito comum nos esquizofrênicos, tá? Alucinação e delírio persecutório. Está aqui com o sintoma, né? Delírio persecutório. Eu tinha um paciente que ele dizia que foi colocado um chip nas costas dele. E quem nem não lembra daquela novela que tinha aquele ator Galeasso, né? Ali ele tinha ideias persecutórias claras, né? E se você está dizendo que atende na mediúnica, é isso? É na mediúnica? Profissional. Com profissional, então pronto, exatamente. É alucinação, delírio persecutório. Manda ele para o psiquiatra, não, manda para o psicólogo. Inclusive, acrescentando na resposta de Robélia, eu não disse que não existe. Eu disse que pode existir, mas ninguém comprovou nada disso ainda. Então eu prefiro ficar com Kardec e com a atualização da ideia de que essas pessoas devem ter algum transtorno de personalidade, transtorno mental, como essa pessoa que talvez lhe disse isso aí, né? E com as características, inclusive, que tem a ver com mediunidade. Escutar a voz tem a ver com mediunidade. Por isso a similitude entre os transtornos, alguns deles, e a mediunidade. Qual é a próxima, Lai?
Gel. Como processo? Eu estou perdido, é? Aqui já. Não. Aqui. Ah. Como o processo obsessivo pode causar transtornos psíquicos ao encarnado, podendo evoluir para uma psicopatologia ou fisiopatologia. E até que fase isso pode ser tratado e curado? Bom, eu queria dizer que a obsessão não faz isso. É igual dizer que a mediunidade vai enlouquecer alguém, ou vai fazer alguém sofrer. Não faz isso. A mediunidade, assim bem como qualquer coisa do ser humano, não pode ser atribuído ao fenômeno espiritual aquilo, o resultado daquilo. Então, o que a gente pensa é que a pessoa pode já deve ter, né, no seu arcabouço, essa possibilidade de ter um problema. E como a mediunidade, e no caso de um processo obsessivo, é inconsciente, mexe no inconsciente, é através do inconsciente que acontece, fazer movimentos no seu inconsciente, gerar aquele conflito no personagem, na consciência, e isso sim associar-se à patologia que a pessoa já tem e desenvolver. Mas não foi a mediunidade nem foi a obsessão. É a pessoa que tem aquilo. Como eu disse antes, a obsessão não pode fazer eu querer fumar porque eu não fumo. Então a obsessão não pode fazer alguém ter transtorno mental se a pessoa não tem. Agora, a gente pode ver um quadro de uma pessoa que tem uma obsessão de 20, 30, 40, 50 anos, a depender do lugar que ela viva, e aquilo ali é uma característica da personalidade. Aquilo ali foi tão desenvolvido na convivência que a pessoa tomou, como é que diz? Um comportamento semelhante o tempo inteiro. Quem diz isso muito bem, Emmanuel, é quando ele diz que os espíritos, muitos loucos que estão nos manicômios, são médiuns desequilibrados. Ou seja, necessariamente não tem a patologia da loucura. São médiuns que não estão entendendo tudo isso aqui do modo perceptório da vida e terminam ficando pessoas como se fossem loucas. Se vocês observarem, isso acontece muito e com certa frequência nesse mundo machista que a gente vive, com as mulheres. Essa semana passada eu fui assistir o filme Vingadores e eu cheguei na mesa assim para lanchar no Shopping Salvador e minha filha estava chateada lá. Eu perguntei o que era e ela me contou o que foi. Um cara paquerou ela, estava no telefone e aí paquerou ela. E a maneira que ele fez o gesto na boca e o olhar para ela, ela se revoltou e partiu para cima dele, pediu que ele se respeitasse. Aí disse, minha filha, você se chateou porque o cara ali paquerou? A mulher devia gostar disso. Meu pai, não estou acreditando que você está me dizendo isso. Aí ela me educou e eu estou começando a aprender mais do que nunca com ela. Aliás, com minhas filhas também. E com as mulheres, né? Porque o homem, quando quer uma mulher, ele vai olhar no olho da mulher. Ele vai se dirigir a ela. Ele vai cantar a pessoa olhando no olho. O que o cara fez foi olhando para ela como uma mulher, um objeto para ser usado. E ela se sentiu agredida e reagiu àquilo. É um direito da pessoa. É uma percepção que a pessoa tem de autovalorização. Não é? De autovalorização. Então a gente vê como esse mecanismo muda, esse movimento muda. E se a gente não se atualiza, a gente não enxerga isso. E essa é uma maneira ofensiva de tratar as mulheres. E eu, quando comecei a ver isso, comecei a observar os grupos de homens, as falas e tudo mais, é tudo mesmo machista. É dessa maneira que é tratado. Então a gente tem muito que crescer, que evoluir, para quando for paquerar de fato, olhar no olho e tratar de alma para alma, de pessoa para pessoa. E não como objeto que eu vou comer, como se fosse comida, como se fosse um pedaço de pão, ou um doce, o que quer que seja. Então, não é fácil fazer isso, não. Eu aprendi essa lição com minha filha e olhar de outro jeito. É difícil, porque tem umas coisas que a gente olha assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Mas é isso mesmo. Sim, mas eu respondi a pergunta? Eu acho que eu respondi a pergunta, né? E esse tratamento deve ser feito, eu penso que todo tratamento de transtorno deve ser feito com o passe e a profilaxia espírita e o tratamento psiquiátrico e também com o atendimento psicológico. Esse trio aí, eu acho que não deve se separar. Mesmo que a pessoa tenha patologia, mesmo que a pessoa tenha todas as características, é de muito bom alvitre que a pessoa use esses três instrumentos para caminhar, porque quem
quem tem transtorno sabe que um estado de ansiedade é algo complicadíssimo você superar. É complexo, difícil. A gente que tem paciente que tem, às vezes, transtorno de ansiedade, cara, é muito complicado. É muito complicado. Tem que ter a pessoa tem que ter muita lucidez mental para superar aquilo ali. Não é uma coisa simples, não. Ciclo 3. Quais os desafios... Hã? Não está aí não, não está aí não. Ciclo 3 aqui. É possível afirmar que, em muitos casos, a dificuldade de se obter uma cura efetiva no tratamento de transtornos psíquicos se deve à ausência de uma conexão entre a ciência e o espiritismo, já que alguns desses transtornos são causados por processos obsessivos. Não são causados por processos obsessivos, não são. Quem tem a patologia, tem a patologia. É igual a gente falar da pessoa que tem uma depressão porque ficou desempregada ou desempregado. É igual a gente falar que uma pessoa que se separou do marido ou da esposa teve depressão, né? Ou por uma perda, uma grande perda, alguém que morreu, a gente achar que a pessoa tem a patologia da depressão. Não. Essas são depressões reativas. Reagem em função do que aconteceu. Quem tem a depressão endógena, né, que nasce com tem aquilo ali, vai viver com aquilo ali para a vida toda, né? Vai estar amenizando uma coisa e outra e tal, mas vai viver aquilo ali o tempo todo. Então, a gente não pode taxar isso. Inclusive, um dos estudos de Adenauer, que também é mais uma área dele que a gente observa muito e respeita, onde ele trata que a depressão também não é regra. Muitas vezes as pessoas falam que a pessoa está com depressão. Quando vai no processo terapêutico, que pelo menos comigo, a gente percebe quando faz o teste da depressão, fazendo as 9 perguntas básicas, não, a pessoa está com estado melancólico, a pessoa está com estado de rejeição de algumas coisas, de não querer viver determinadas experiências, mas não necessariamente um processo patológico de uma doença de depressão. Ou então angústia. Angústia, né? É muito confuso, é muito comum as pessoas sentirem angústia por alguma questão que não conseguem resolver e receber o diagnóstico de depressão. Joana de Anjos, são 2 perguntas. Como se dá a obsessão através dos complexos? Pelo complexo. Então, eu acho interessante que quando eu aprendi espiritismo, há 30 anos atrás, eu vi as pessoas dizerem que a pessoa está no bar bebendo porque tem um obsessor com ela. Não é? O cara ia atrair a esposa, é porque tem um obsessor com ele. Terceirizando. Terceirização, né? Eu faço, Olha, se não tivesse aí gravando na internet, eu ia falar uma coisinha agora sobre isso, mas não vou falar não, que é esparro. Mas, pai, os obsessores levam fama, velho, de umas coisas que não tem o menor sentido, não é? Não tem o menor sentido uma coisa dessa. Então, o complexo, gente, são pontos, que a Roberta até falou aqui mais cedo, são pontos que estão na nossa psique, que estão carregados de afetividade, estão carregados de energia, de afeto. E quando estão associados a algum evento na vida da gente, aquilo vem à tona e toma a gente, sobretudo os autônomos, como eu falei. Então, os obsessores ou as influências espirituais, esse é o material disponível. E tem mais, tem obsessor que é burro. Não sabe entender o comportamento e ver onde é que está a chave do negócio, e faz burrice. Os mais inteligentes é que cria problema de fato, que a gente chama de obsessões complexas, porque eles atuam nos centros nervosos. Gente, quando a gente bota a mão, inclusive em Robélia aqui, nos centros nervosos, no trabalho do domingo, o pau quebra. Porque a obsessão é nos centros nervosos, é ali que os caras entram e tomam conta do negócio. Porque quem dirige o aparelho físico são os centros nervosos. Está ali, distribui para tudo, então é ali que os caras atuam. Então, quando entra ali dia de domingo, que a gente vê que o negócio está feio, bota a mão no centro nervoso aí, minha gente, o pau quebra, o couro come, porque é ali que a coisa funciona. Porque a obsessão se dá pelas tendências do indivíduo e não pelos seus comportamentos. Quem disse que é pelas tendências? Não vem da tendência? Quer? Não? Não sei. Meu comportamento vem de minhas tendências, senão vai nascer de onde meu comportamento? Das minhas tendências. Então, o que é tendência? Fale de uma tendência sua. Qual é a sua tendência? Estou lhe expondo, não, né? Não, eu sou perfeccionista, eu gosto
limpinho, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Eu acho. Isso é uma tendência. Então, uma pessoa que tem tendência perfeccionista, não é? Se a gente for ter um olhar psicológico sobre ela, a gente vai ver o que nessa personalidade? Eu estou certa e está todo mundo errado. Diretamente a gente vai ver um complexo de inferioridade aparecendo no mundo oculto, lá na sua inconsciente, e se apresentando no mundo como uma pessoa superior. Então já traz um traço de personalidade. Isso acontece com Maria, comigo, com todo mundo. Não é um privilégio dela, não. Então, se eu tenho a tendência de querer tudo perfeito, tudo certo, há que se ter uma reflexão de, se eu quero tudo perfeito, tudo certo, como é que anda a minha vida? Como é que eu faço comigo? Ora, se eu faço comigo e exijo tanto de mim, daqui a pouco você está com toque, né? Você lava muito a mão, você se limpa demais, você se arruma demais e tal. Você começa a cometer excesso. Tudo que é demais é excesso. Tudo que está no excesso, fique esperto. Porque o excesso é medo de encarar a verdade. É pulverizar de alguma forma algo que está mentindo para você mesmo. Então, eu diria a você assim, Maria, né? Se você tem uma tendência à perfeição, a querer tudo certinho, procure entender que eu não sou perfeito e eu posso fazer coisas erradas. E vou começar a fazer coisa errada. Vou começar a ver que o não perfeito também é muito útil. Eu tive um sonho no ano passado, onde eu estava na frente de um bangalô, a parte interna da casa caída, estava só a parede de frente para mim, e estava eu olhando para a parede, estava meu cunhado do lado e meu pai do outro. E a casa lá, destruído, o buraco lá. Aí eu não entendi o que era esse sonho. Quando eu liguei para a psicóloga, ela fez, Luciano, tem uma coisa interessante que você pode ver nesse sonho. Para você construir essa casa aí dentro, porque ela foi demolida, né, ela foi implodida, você vai ter que usar características do seu cunhado e de seu pai. E você tem que usar dele o que não presta para construir a casa. O lado ruim deles, que era para me ajudar a construir a casa, porque eu era todo perfeito. Para mim a família tem que ser era perfeitinha, tudo certinho e tal. Não. A família tem que ser o que está sendo, né? Não tem que ser perfeita. A família é uma construção. Você não dita uma família antes dela ser construída. A família daqui a 40 anos vai ser bem diferente da família de hoje, né? Ou seja, é uma construção constante. E o lado ruim da vida que eu tenho, como por exemplo as não virtudes, vão me ajudar a construir uma vida melhor. Porque se não fosse assim, a gente olhasse só a virtude como construção da coisa melhor, os nossos maiores inimigos são as nossas virtudes. Porque, por exemplo, se você está falando de perfeição, Maria, perfeição é uma virtude, mas passa a ser um problema. Em alguns casos, passa a ser um problema. Então, tudo que a gente tem, defeitos e valores ou virtudes, devem ser usados para o crescimento. Isso é um compromisso seu com você mesmo. Não pode ser visto como uma coisa ruim. Quando a gente está no consultório que pede alguém que fale assim, traga 5 virtudes e 5 defeitos. A pessoa traz, às vezes, 20 defeitos e não lembra de nenhuma virtude. Aí você vê que a virtude, ou que os defeitos trazem virtudes. É porque as pessoas não param para pensar nisso. Os defeitos que a gente fala são virtudes. É a gente que olha diferente para isso. Eu posso usar em meu favor. É entender isso. Entendeu? Tem a terceira? Do grupo João de Ângeles? Quais os desafios das famílias diante de uma obsessão? Cuidar, tratar, né? Apoio, né? Olhar para aquilo, porque aquilo está apontando uma característica da própria estrutura familiar. Sobretudo se a obsessão tiver a ver, no caso de obsessão, tiver a ver com transtornos mentais de fato, né? Tiver a ver com a patologia. Se traz ali um retrato de um grupo de pessoas que se reencontraram, estão ali revendo uma série de situações que são favoráveis àquela vida, àquela encarnação que os personagens estão vivendo, né? Então a família tem todo o compromisso. O Rogério deu aula hoje no grupo da evangelização, um tema parecido, né, Rogério? O papel da família na evolução do espírito, né? Então, a família, para mim, é base de todo o processo de crescimento e evolução. Não tenho dúvida. A obsessão é a gente não desvalorizar os sintomas. Porque, às vezes, a gente está vendo a pessoa apresentando sintomas, sinais e sintomas, e a gente não valoriza e deixa passar. E quando agrava, a dor chega e pede, ai, meu Deus, socorro, pelo amor de Deus. Né? Todos os sintomas, mais simples que for, tem que ser valorizado e acolhido como humano, como o Luciano falou, no processo de desobsessão, né? O obsessor é humano. A gente tem que acolher os dois como seres humanos e tratar o mais rápido possível. Qualquer doença
Quanto mais precocemente for dado o diagnóstico, maior o sucesso, maior a estabilidade. O reitor termina 8 horas, né? Então, vou só essa pergunta e a gente... Quando falo essas coisas de obsessão de família, eu me lembro da minha família. A família que eu fui gerado, né? Meu pai me teve lá com minha mãe e eu fui morar com meus avós. E uma família cheia de problemas, cheia de dificuldades. E eu vejo o quanto foi ótimo ter vivido no meio dessas pessoas. Essa é originária. Essa que você está falando aí é a originária. É originário. Gerada é sua. Eu sei, filho. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, viu, filho? Obrigado. É a 4ª, Elai. Vamos encerrar. Pode a obsessão influenciar de tal maneira o espírito encarnado a ponto de desencadear um sintoma de loucura? Pode. Pode, claro que pode. Pode, uma obsessão, se tratando de obsessão mesmo, né? A gente atendeu um menino de Euclides da Cunha, trazido por Rogério há uns anos atrás, e ele tinha exatamente sintoma de loucura, totalmente loucura, né? E com o tratamento de obsessão, o tratamento psiquiátrico, hoje ele vive em São Paulo e tem uma vida saudável e normal como qualquer pessoa. Então, traz características, sim, a depender do grau de influência do espírito naquela pessoa. Traz, e é severo muitas vezes, o negócio é sério. Ok, respondi a pergunta, tudo beleza? Até o próximo encontro. Muito bom estar com vocês, viu? Esse ano acho que tem ainda. Fala, boa.